Boa noite, estamos chegando até você, sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação, com o programa Trocando Ideias. Exatamente, hoje nós vamos trocar ideias sobre um assunto que está aí no auge, porque estamos chegando nas nossas festas. Hoje nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Consumismo. Você é consumista? Se acha consumista? O que é ser consumista? Né? E os direitos do consumidor também. Enfim, está aí próprio para você, nesse período, mandar a sua participação para cá, faça a sua pergunta, o seu questionamento, que nós teremos imenso prazer em responder e ajudar você neste período dessas festas, em que as pessoas acabam comprando muito mais, dentro do necessário ou não, não sei, né? Isso cabe a cada um julgar. Mas nós vamos trabalhar juntos e tentar levar até você alguns esclarecimentos que podem ajudar neste dia. Conosco aqui no programa está a Maria Augusta, hoje, vou até ler aqui, ela é do núcleo do PROCON, regional do PROCON, ela é coordenadora do núcleo regional do PROCON em São José dos Campos. Mas é formada em serviço social, trabalhou na área de saúde e hoje está ali no PROCON, cuidando da saúde do nosso bolso, né, gente? Bem-vinda, Maria Augusta. Prazer imenso estar aqui mais uma vez no programa com vocês e poder aí tirar as dúvidas e esclarecer aí o público, né, desse programa. A Elaine Ribeiro, que muitos já conhecem aqui, já é figurinha carimbada no Trocando Ideias. Elaine, bem-vinda, é psicóloga clínica e organizacional, trabalha conosco aqui na Fundação João Paulo II e também essa ajuda às pessoas com relação principalmente a esse tema hoje, mas bem-vinda, Elaine. Obrigada, boa noite a todos que nos acompanham. E para tratar de um tema que é também muito recorrente na parte clínica, quando a gente trata da compra por compulsão, quando a gente trata também das famílias que têm dificuldade de administrar a sua vida financeira e com isso tem todo um reflexo, né, nas suas estruturas familiares. Então a gente tem bastante coisa para conversar hoje à noite. Que bom. E aqui conosco o Laureano, que é doutor, é professor, economista, que está aqui conosco para ajudar também como administrar, né, a nossa renda familiar, seja ela grande ou pequena, mas como entrar nesse orçamento, como, né, conduzir aí esse período, principalmente que chama as compras agora no final do ano, mas de uma maneira geral, nesse ano que nós estamos terminando, mas segundo os economistas, 2016 promete um ano pior. Como que a gente também pode ir já se educando para viver a nossa saúde financeira. Bem-vindo, Laureano. Boa noite, agradeço o convite de estar aqui e agradecer também a Unital por ter me liberado, né? E falar de um assunto desse também numa semana assim tão próxima do Natal, né? Onde estão tendo as novenas, aliás, está tendo a novena na minha casa hoje. Então, mandar um abraço para todos aí da Pastoral Familiar e que a gente possa realmente, nesse sentido, né, com Deus no coração, possa realmente orientar e ajudar essas pessoas, principalmente que estão endividados. Tomara, Deus, que bom, vamos aí. E aqui comigo, ela, a Miss Pantanal. Kátia, que vai estar conosco aqui, interagindo, sendo a sua voz aqui no Trocando Ideias, nas mídias sociais. Bem-vinda, Kátia. Obrigada, Carla. Boa noite. É bom estarmos juntos, né? E você já pode interagir comigo. Você já viu aí que tem os profissionais aqui. Então, se você deseja já, né, fazer alguma pergunta, se você tem algum interesse maior de esclarecimento para o programa, você pode mandar um Twitter para a gente, @trocandoideias, ou também um e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, e tem também o Facebook, que é Trocando Ideias. Então, o que não pode fazer é você não participar com a gente essa noite. Oportunidade você tem. Então, venha conosco, participe e a gente, com certeza, vai fazer um bom programa. Os contatos dos nossos convidados, vocês vão ver ao longo do programa aí, aparecendo no Twitter, Facebook, e-mail, né? Aquilo que, dentro do possível, eles puderem respondendo também mesmo depois, estão aí os nossos contatos. Mas vamos lá. Começando o nosso programa, Maria Augusta, o que é um consumista? A pessoa consumista é aquela que compra as coisas que ela não precisa. Já há alguns anos, quer dizer, não é só por conta da crise, já há alguns anos o PROCON vem desenvolvendo este trabalho no sentido de estimular as pessoas ao desenvolvimento do consumo consciente.
Quer dizer, nós precisamos avaliar aquilo que a gente compra, por que a gente compra, eu realmente preciso daquilo, aquele produto ele é fundamental, ou aquela prestação de serviço ela é fundamental para o funcionamento da minha vida. E aí nós temos que ter um comprometimento conosco, né, com a nossa capacidade de compra e também com o planeta. Né? Quer dizer, quanta coisa a gente compra e que, além da gente não precisar, a gente acaba transformando isso aí num lixo que é com uma dificuldade imensa de ser absorvido aí pela natureza. Então, a questão do consumo consciente é uma questão fundamental. E, num momento de crise, ela se torna mais importante ainda. Por quê? A questão do superendividamento é uma questão que vem assolando as famílias já há algum tempo. E a gente sabe o desgaste que isso traz para a família. A Elaine fala sistematicamente sobre isso, né, nos programas aqui. E a gente sabe o quanto isso traz de preocupação e de sofrimento para a família. Então, de que forma a gente evitar essa situação? O que é que nós podemos fazer para quem já está na situação de superendividamento? Né? É interessante, mas existe essa operação casada, se a gente pode dizer, do PROCON com um profissional da área de saúde, com um psicólogo. Né? Eu fico pensando porque eu estou vendo pela sua formação, que é serviço social, assistência social, deve ser ali um conflito imenso você... Porque às vezes a gente fala em PROCON, às vezes só para reclamar de direitos e alguma coisa, mas tem esse outro lado também das pessoas que têm os endividamentos que acabam também indo ali para o PROCON, porque o Serasa, né, essa coisa, acaba tudo ali, as reclamações desembocam ali no PROCON, né? O Hospital das Clínicas, ele tem um trabalho, ele tem hoje uma equipe desenvolvendo um trabalho com a questão aí do endividamento, da compra compulsiva, né? O PROCON presta assessoria a esta equipe. Além disso, o PROCON criou um núcleo de atendimento ao superendividado e o núcleo de orientação também ao superendividado. Então, em alguns casos, o PROCON consegue mediar e buscar aí uma solução para o problema, mas o trabalho educativo ele é fundamental. Por quê? Se o PROCON consegue resolver uma situação de superendividamento hoje, este consumidor ele não pode voltar a essa situação. Porque se ele voltar, ele não vai poder passar por esse atendimento novamente. Ele não pode recidir. Existe um monitoramento da situação dele a partir do momento que ele entra no programa. Que é educativo e todo mesmo. Um trabalho educativo. Legal. Agora, além disso, a gente faz um trabalho educativo o tempo inteiro, né? Quer dizer, o PROCON tem um setor só de educação. E todos nós aqui, no caso, né? Eu sou da Fundação e coordeno o núcleo regional. Eu faço muita palestra na região. Que bom. Faço muita palestra para órgãos públicos, por exemplo, que têm funcionários em situação de superendividamento. Então, por exemplo, na Câmara Municipal de Taubaté, os funcionários da Prefeitura de Taubaté e muitos outros municípios que chamam para a gente levar essa discussão para o funcionário, para impedir que ele se superendivide ou para ajudá-lo a sair da situação. É um trabalho preventivo, né? Sem sombra de dúvida. Legal. Elaine, na psicologia, quando que eu chego à conclusão de que eu sou ou que tal pessoa é consumista? A gente poderia dizer que tal pessoa, né, assim como a Augusta coloca, é compulsiva, ou seja, ela tem um comportamento compulsivo buscando satisfazer uma angústia, um vazio, uma falta de sentido, enfim, a gente pode pensar em várias justificativas para compras. Eu não estou bem, sei lá, no meu casamento e a minha satisfação é sair de casa e comprar algo. Eu tenho um familiar doente e eu vou comprar para compensar aquela tristeza que eu estou sentindo. Então, não é pouco comum nos consultórios a gente trabalhar com isso, né? Hoje eu tenho alguns casos interessantíssimos nessa área, onde você percebe que a pessoa ela não consegue segurar aquele impulso inicial. Puxa, é uma promoção. E se ela oferece qualquer vantagem, ela fala, nossa, melhor ainda. E, às vezes, de conseguir 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, ou seja, muito além daquilo que é a sua remuneração. Então, sei lá, uma pessoa que ganha 4, 5 mil e tem uma dívida de 100 mil reais. Um dia eu conversava com uma pessoa que me dizia isso, olha, eu adquiri o empréstimo e a gente fez o cálculo. O cálculo dela passava de 100 mil reais.
ela demoraria 8 anos para pagar isso. Vamos fazer uma conta? Porque aquilo, além das outras coisas, ela tinha uma preocupação com aquela questão. Né? E aquilo reflete na família inteira. E é interessante como muitas vezes casais com potencial de endividamento se juntam, né? Isso também é uma coisa que a gente vai observando. Como funciona? Então, marido e mulher que não conseguem fazer essa parada, né? E aí você começa a trabalhar com a orientação do porquê aquele impulso da compra, que é o conter no primeiro momento, que é difícil. Né? A pessoa vai, às vezes ela se arrepende, ela compra 1, 2, 3, 4, 5 coisas iguais, né? Além de consumista ou compulsiva, ela também é acumuladora em alguns casos. Então, quando a gente fala em acumulador, é aquele que junta mesmo. Você abre o armário da pessoa ou da mulher, enfim, tem 20 bolsas, tem 10 sapatos, às vezes coisas iguais, da mesma cor, do mesmo modelo, Nossa. com a justificativa de, olha, o preço Às vezes estava até ótimo. com etiqueta, né? Até com etiqueta. Né? Casos de pessoas que faleceram endividadas e se via várias coisas sem uso. Então, é mais comum, mas muito nesse sentido, Carla, da busca... muitas vezes ansiosa por algo que ela não sabe o que é. É uma compensação. Uma compensação. Trabalhando por compensação. Eu não tenho isso, então a compra é meu alívio. Né? Existem até frases usadas popularmente pelas pessoas. Qual é a graça de trabalhar se eu não tenho um carnezinho? Aí, assim, e aí o trabalho perde o sentido. Porque se você for ver, poxa, eu trabalho só para pagar carnê, né? para pagar contas, carnês e coisas nesse sentido, começa a refletir o que no teu trabalho? Teu trabalho vai ficar sem graça, porque eu estou levantando para ir para o meu trabalho, para pagar todos aqueles carnês que vão se acumulando durante o mês. Nossa. É um complicador. É muito complicado. Laureano, e na economia agora, a gente vive esse período de final de ano, de festas, né? Existe esses dois lados, né, da compulsão, da compensação, que foi um ano de crise. Então, eu já sofri muito esse ano, agora vamos meter o pé na jaca, como diz o povo mesmo, né? E viver bem. Aí entra num empréstimo para viver bem as festas. Você vê que tem muito disso também, as pessoas no final de ano, elas querem dar um ganho na economia, porque às vezes nem o 13º está pagando contas ainda, Verdade. mas já está entrando em empréstimos. Eu acho que esse ano, né, com a economia nessa situação, as pessoas estão colocando um pouquinho o pé no Estão um freio. pouquinho mais Né? conscientes. Um pouquinho mais consciente. Agora, a questão toda é a facilidade, né, que existe e que existiu, por isso que você tem muita gente inadimplente. Aquela passagem das pessoas da camada D e E para a camada C, né? Isso aí foi complicado, porque as pessoas, tinha gente que nem conta no banco não tinha, de repente ele se olha com o cartão de crédito na mão, sem uma orientação, sem nada, não é mesmo? Então, isso tudo realmente pesou. Até os bancos não estavam preparados para isso, né? E isso fez com que as pessoas realmente fizessem um consumo exacerbado, né? E aí, infelizmente, ficaram inadimplentes. É lógico que isso que a Elaine falou, né, existe bastante, porque, para mim, o que ela falou ali já é uma doença, né? Porque eu acho que o consumismo, o cara até compra o que ela falou, as coisas, mas tem um que chega a ser, né, a doença que precisa de um tratamento, as pessoas têm, não é? Então, eu acho que a questão toda, né, é você realmente ter um planejamento. Infelizmente, é isso que o brasileiro não tem. O brasileiro não tem essa cultura de colocar, por exemplo, no papel, né, numa planilha, aquilo que ele ganha, aquilo que ele recebe e aquilo que ele paga. Porque se ele tiver domínio das coisas que ele realmente tem, né, aí ele consegue controlar. A gente não tem, aí acaba comprando, não é mesmo? Tá certo? E essas promoções, né, que essa facilidade, a mídia em cima, né? Sim. As pessoas acabam, infelizmente, comprando a mais e acontece aquilo que a Maria Augusta falou, comprando coisas que supérflua, Não é uma necessidade. que né? não tem necessidade, né? Então, eu já vou dar uma dicasinha então econômica, né? Então, toda vez que eu vou comprar uma coisa, eu sempre faço 3 perguntas. A primeira pergunta é: eu preciso disso? Vou até anotar. Se eu não preciso, acabou, para ali. Então, eu preciso. Aí a segunda pergunta: eu preciso. Aí eu vou para a segunda pergunta: eu tenho dinheiro para comprar isso aí? E se eu não tiver, não adianta, né? Eu vou cortar. Bom, aí eu preciso e tenho dinheiro. Eu ainda faço a terceira pergunta: tem que ser agora? Porque senão eu deixo meu dinheirinho lá na poupança, compro depois, percebe? Então, eu acho que essas 3 perguntas, né, automaticamente eu faço quando vou comprar as coisas.
Ah, Laureano, você nunca comprou nada errado? Não, eu já comprei muito. Quantas coisas que eu já comprei e realmente, né, ficaram lá, eu não utilizei, né, obviamente. Tive que jogar fora, tive que pagar pessoas para levar. Ai. Uma prancha mecânica que eu tinha. Imagina. Eu comprei uma prancha, né, queria tanto aquilo lá, tá certo? Fiz uma banheira lá em casa, nunca usei a banheira. Isso é normal, né? Todo mundo 15 sonha anos igual que eu tenho de piscina. obra, usei ela 3 vezes, 15 anos, 3 vezes. E nada é barato, Hein? né? Não, Então caríssimo. são desejos, porque o ser humano tem desejos. Fiz uma sauna lá em casa, eu queria fazer uma piscina, minha mulher não deixou, mas eu consegui negociar com ela e fazer uma sauna. 15 anos atrás. Sabe quantas vezes eu usei a sauna? 4 vezes em 15 anos. A sauna é usada para guardar trecos, bagulhos. E hoje dá manutenção até. Entendeu? Mas por quê? Eu vi na casa dos outros, eu vi na propaganda. Então a gente não pode se deixar influenciar todo mundo por isso. corre um Você vê, risco, né? Eu preciso realmente? Você não precisa. Em casa a gente faz muito isso com as crianças. O Cleto pega muito no pé. É necessidade ou é vontade? Então, às vezes, tudo bem. Às vezes, uma vontade a gente também... Não, ajuda eles. Ah, tá bom. Não, pai, é o que eu quero. Tá, vamos ver se pode. Mas primeiro é ver se é uma E olha, necessidade você mesmo. tocou num negócio muito importante. Tem que ser de pequeno, exatamente. Isso é muito importante. Né? A família, ou a própria escola, que agora, se Deus quiser, vai ter, né? Você já desde pequenininho. Tem que ter. Né? Ela aprender, não ter mesada. Ah, interessante ter mesada. Desde que seja pedagógica. Você mostra a ela a importância daquilo, a importância de você realmente guardar o dinheiro, só comprar o que é. Nossa, isso aí é fundamental para que no futuro a gente tenha, né, uma coisa melhor. A nossa noiva de casamento marcado está com a saúde aí? Eu tenho uma pergunta, Então, tem perguntas aí? mas é minha mesmo. Eu queria saber sobre o cartão de crédito, porque quando vocês foram falando, né, é necessidade ou não, até que ponto o cartão de crédito ele é necessário e como utilizá-lo? Porque hoje foi até uma conversa entre o meu noivo e eu querendo que tivesse, que eu fico pensando, a gente vai de férias, como que vai comprar passagem e tal. E ele, de jeito nenhum, não abre mão, nada de cartão de crédito, não sei o que. Eu falei, mas tá. Ele é administrador. Quando for comprar a passagem, o que a gente vai fazer? E outras situações também que eu já fui falando para ele, né? Porque eu falei, olha, eu não vou sair comprando e gastando, mesmo porque não tem. Então, assim, hoje eu tenho um pensamento assim, mas então eu queria saber, o cartão de crédito é bom, não é? Até que ponto? Olha, é até bom avisar que agora a igreja está colocando no cursinho de noivo uma palestra sobre eu fiz, Tá certo? Então ela está noiva, né? E nós aqui na Cancional também falamos para os noivos, os namorados já deveriam fazer educação financeira. Agora, é lógico, o cartão de crédito, né? Ele pode ser realmente positivo, dependendo da maneira que você usar. Então, você pode, principalmente para quem tem bastante dinheiro. Obviamente, quem não tem fica mais difícil, mas você pode tirar proveito e ganhar, às vezes, por exemplo, milhas para viajar, presente, você tem, desde que você sabe usar. Agora, você usar o cartão de crédito é de maneira que você tem um planejamento que no vencimento, aí você ganha até 40 dias, você pague. Agora, se alguém tiver o cartão de crédito, usá-lo e depois no final pagar só aqui, aí dá até o pena. Mínimo. É 500% por ano, no ano de juros, né? Então, tem que ser, pode usar, eu acho que tem vantagens, mas tem que saber usar. Essa questão, Maria Augusta, de pagamento mínimo, eu acho que a gente fala isso a vida inteira, escuta falar que é uma média de 500% a 600% do juro anual do cartão de crédito, que é um suicídio você entrar no rotativo, mas as pessoas parecem que não acreditam naquela coisa, né? Prefere entrar para ver se é assim mesmo e depois para sair dessa... verdade. O Procon deve ter... Vira uma bola de neve. Nossa! A gente não pode esquecer que o cartão de crédito é uma das taxas de juro mais altas do mercado. Só perde para o cheque especial. Que é outro suicídio. Que é muito alto. Então, alguns cartões de crédito passam os cheques especiais em muito, né? A gente tem uma média aí hoje entre 9% ao mês e 25% ao mês. Quer dizer, eu não consigo visualizar
o que é você pagar 25% ao mês de taxa de juros. E a poupança 0,5%. Exatamente. Então, aquilo que o professor Laureano falou é fundamental. O cartão de crédito pode ser um instrumento interessante? Pode. Como a moça falou, a Kátia falou, você vai comprar, por exemplo, uma passagem aérea pela internet, você acaba conseguindo preços melhores, você consegue melhores promoções. Agora, tem que ter essa clareza. Né, prazo, exatamente. Mas tem que ter essa clareza. No vencimento da fatura, a fatura precisa ser paga integralmente, porque se isso não ocorrer, entra numa bola de neve. Quer dizer, o mínimo nem se fala mais hoje, né? Porque você pagar o mínimo significa o mês que vem você ter pago somente um pouco do juro que vai incidir sobre a fatura. Então, mas ainda que você pague 50%, 60%, você vai ficar com uma taxa de juros extremamente alta. Então, a gente tem que ter certeza de que aquilo que eu gastei no cartão, eu tenho capacidade financeira para pagar integralmente aquela fatura. E aí eu queria aproveitar para falar uma outra coisa do assunto anterior, a questão do planejamento orçamentário da família, o quão importante é que todas as crianças da casa, além dos adultos, estejam envolvidos. Né? Quer dizer, a educação da criança, ela hoje é o grande instrumento que a gente tem. A Fundação Procon tem um projeto hoje que chama Saber Consumir, que vem sendo implantado em muitas escolas públicas, estaduais e municipais. E o objetivo é justamente fazer com que a criança comece a entender a importância desse planejamento familiar, a importância do consumo consciente e comece a levar também essa discussão para os pais, a exemplo do que aconteceu com a questão da ecologia, né? Em que o papel da escola e o papel da criança foi fundamental em levar essa discussão para suas casas. É isso que a gente pretende, porque senão a gente não vai conseguir solucionar esse problema. E eles tomam como uma causa mesmo, né? Porque essa questão da ecologia, eles ficam assim, mãe, não pode fazer isso, mãe, você não separa o lixo, mãe, não sei. Tá, vamos. Então, vamos entrar e assim também na economia, né? Laureano, eu queria, assim, a gente falou da passagem aérea, eu lembrei de uma coisa aqui também, que essa questão do prazo, né? Ela tem, por exemplo, você tem facilidade de pagar no cartão porque você tem mais prazo, né? Isso em caso de passagem aérea, mas hoje em dia continua a mesma instrução de que entre comprar a prazo e à vista com desconto, o desconto ainda é melhor? Não tenha dúvida, é lógico que vai depender como que está esse a prazo, né? Mas normalmente compensa mais à vista, né? Aliás, eu não sei, eu sou um pouco tradicional, né? Eu gosto sempre de comprar as coisas à vista, né? Você é economista. Você é economista, meu pai também é, seu pai é economista. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, independente de quanto você está pagando juros. Para que serve o crédito? É quando você, por exemplo, você tem uma geladeira. A sua geladeira pifou, você não vive sem geladeira. Aí você não tem dinheiro, você vai usar o crédito para essa situação. Uma necessidade. Do contrário, não existe. Você tem que comprar tudo à vista. Se a tua geladeira está funcionando, guarda dinheiro, vê quanto que é, divide em 10 vezes, guarda dinheiro, no final compra à vista. Tá certo? Então, daí vai dar para comprar geladeira e micro-ondas. Não entende? Então, eu acho que juros, né, você tem que evitar de qualquer maneira. É para quê? Para eventualidades. Quando você tem realmente necessidade, você não tem o dinheiro. Agora, qual é o que tu vai pegar? Aquele consignado. Aquele onde que os juros é pequeno, menor, tá certo? Então, nada de... E às vezes emendam um no outro, né? Não acabou nenhum consignado, já começou outro e vai... É outra bola de neve. Tem situação de superendividamento também passando pelo consignado. Esse prazo que eles dão, você vai comprar um automóvel, você pode comprar em 60 vezes. Isso é um absurdo. Quando você está lá no final, você está pagando o carro zero, o teu carro já acabou. Né? Isso é um absurdo, né? Então, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que cada um tem que entender qual é o seu padrão de vida. Os bens materiais, eu não estou dizendo para ninguém ter, ninguém consumir, não, de jeito nenhum. Acho que você trabalha, nossa vida é para isso mesmo, ter sua casa, seu carro. Ter dignidade, né? Um conforto. Agora, mas dentro do seu padrão, o que você pode realmente? Eu tenho vontade de ter uma Mercedes conversível. Mas eu não tenho
Mas não tem Minha bolso. vontade eu tenho. Eu tenho vontade de ter uma lancha, né? Sabe? Mas não é o meu padrão. Eu sou mais infeliz por causa disso? Eu não. Eu sou muito feliz, sem dívida, com a minha família, com meus amigos, com vocês. Isso é que é o mais importante. E vou adquirindo as minhas coisas devagarinho. Acho que isso E até as ilusões, às vezes, dessas rifas, né? Às vezes, no final de ano também tem muita promoção, dessa coisa de ganhe tal carro. Você falou da Mercedes, eu fiquei lembrando. Falei, meu Deus, tudo bem. Vou ganhar uma Mercedes no sorteio. E o IPVA dessa Mercedes? E o seguro dessa Mercedes? Não, é melhor ficar, trocar a Mercedes. Carro é uma família. E é um bem de consumo, né? Ele não é um investimento. Não, as pessoas, às vezes, têm essa não. ilusão. E carro é um bem de jeito consumo. nenhum, bem de consumo. Porque ele já saiu da loja, ele já... Já desvalorizou, né? Por isso, hoje eu daria o conselho. Quem comprar um carro 2015, que a pessoa comprou, e tem muita gente que faz isso, às vezes compra, e depois, 3 meses, 4 meses, ou não gostou do carro, alguma coisa, esse é o ideal de você comprar, porque comprou novo, é o que você falou, saiu da loja, já vai lá 20% e já vai, né? Entre 10% e 20% desvaloriza. Então, né? Não é muito negócio, não. Gente, o tempo aqui também se consome. Né? O nosso primeiro bloco já chegou ao fim. A gente está nessa conversa aqui quente, porque é muito atual e é uma coisa que a gente precisa conscientizar. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Você tem a sua pergunta? Você tem dúvida? Entre em contato conosco, que já no segundo bloco nós voltamos respondendo os seus questionamentos, as suas perguntas.